Hello, tripulação! Tudo bem com vocês? Gente, estamos de volta ao nosso cenário habitual. Na verdade, quase habitual. Tem uma coisa nova aqui nesse cenário. Quem acompanha o canal talvez descubra o que é. Eu não vou falar o que é que tem de novo aqui, mas eu digo uma coisa. A coisa que tá aqui no cenário, que ela é nova, é uma coisa que representa o último intercâmbio que nós fizemos, agora lá nos Estados Unidos, no Texas. Inclusive, vocês vieram me acompanhando durante esses um mês lá no Texas, e eu espero que vocês tenham gostado de todos os vlogs que eu fiz pra vocês. Vocês me pedem muito pra mostrar o dia a dia de um intercâmbio, então, se você tá novo aqui no canal, se você nunca viu nada, seja bem-vindo. Aqui é um canal que a gente fala só sobre intercâmbio e experiências internacionais dentro da área da saúde. Eu me chamo Vivi Brenaisen e eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde o meu esposo, Gustavo, que é médico, estava fazendo um estágio durante a residência dele, que é o que a gente chama de estágio opcional ou eletivo, optativo da residência. Bom, falei um bocado de coisa, mas nada disso é o tema do vídeo de hoje. O tema é: Vivi, eu preciso ter o inglês fluente, tenho muita dificuldade com o inglês, eu consigo fazer intercâmbio mesmo tendo essa dificuldade, mesmo não tendo o inglês fluente? Spoiler, sim! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por quê. Fica até o final, que com certeza isso vai te mostrar vários insights que vão fazer você correr atrás do seu sonho, mesmo tendo essa barreira do inglês. Acredita em mim, não perde e fica até o final. Bora lá! Tripulação, eu entendo 100% essa insegurança, essa barreira em relação ao inglês. Eu recebo inúmeras mensagens no Instagram, por e-mail até, aqui comentário no YouTube, sobre pessoas com insegurança em relação a isso. E eu mesma já fui uma pessoa que tinha muita, mas muita insegurança relacionada ao meu inglês. Mas depois de 10 anos vivendo experiências internacionais dentro da área da saúde, eu te falo com toda a certeza do mundo que fluência não é necessário para você iniciar a sua jornada internacional na área da saúde. Na verdade, o intercâmbio pode ser a oportunidade perfeita para você dar um upgrade no seu inglês, para você aproveitar e realmente aprender o idioma e realmente se tornar fluente durante a sua experiência internacional. Não é à toa que a grande maioria dos programas exigem um nível B1, B2, que é um nível de inglês considerado intermediário. Esse nível de inglês, ele é suficiente para você se comunicar, claro que não fluente, claro que não perfeito, até porque perfeição no inglês, gente, é uma coisa que eu não atingi ainda, mesmo depois desses 10 anos, e eu acho que eu nunca vou atingir. Sempre vai ser uma barreira, sempre vai ser uma dificuldade, mas mesmo com essas dificuldades você consegue avançar. Aqui do lado eu vou colocar agora um gráfico que mostra exatamente os níveis de fluência. Isso vale não só para o inglês, mas para qualquer idioma ao redor do mundo. Então vocês conseguem ver que esse gráfico ele vai do A até o C, e ele sempre é dividido em dois. Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo o C2 o nível mais avançado de todos, que é o nível proficiente, que é o nível fluente, onde você realmente se comunica de forma muito mais leve, de forma muito mais espontânea e sem precisar de tantas barreiras. Já o nível A1 é aquele nível The Books on the Table, que é o iniciante do iniciante que está ali realmente começando a sua jornada com o inglês. Uma curiosidade, gente, é que é para você sair do nível A1 para o nível B1 é o tempo mais rápido, segundo os estudos. Então é muito mais fácil, por exemplo, você sair do básico para o intermediário do que você sair do intermediário para o avançado. Então é por isso que eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, gente, lá fora ninguém tá esperando que você chegue no nível C2, no nível C1, a não ser, gente, que você esteja aplicando para uma universidade mega hiper competitiva, na top league ali, Harvard. Até nessas universidades, gente, existem muitos programas que vão te exigir somente o nível B1 ou nível B2. Claro que existem programas mais avançados, claro que existem universidades que vão estar cobrando mais de você, mas se você quer ir para fora, se você quer viver uma experiência no exterior dentro da área da saúde, existem inúmeras, e anota isso, inúmeras oportunidades com você tendo um inglês do nível intermediário. Então, novamente, se você hoje é um inglês nível básico, é muito mais rápido e fácil para você chegar no intermediário do que uma pessoa intermediária chegar
chegar no nível avançado, no nível proficiente. Então, gente, isso eu falo pra vocês com experiência de vida. São inúmeras as pessoas que eu vejo por aí que estão esperando se tornarem fluentes, super proeficientes no inglês, para depois começarem a correr atrás dos seus sonhos. Pensa comigo, você aqui agora. Há quanto tempo você tem como meta melhorar o seu inglês? Há quantos anos que você coloca todo início de ano? Este ano eu vou melhorar no inglês. Esse ano eu vou estudar mais inglês. Esse ano eu vou me tornar fluente, ou whatever. E você nunca realiza isso. Isso é porque, gente, está faltando para você um propósito claro relacionado com aquele objetivo que é estudar o inglês. Uma vez que você inicia o seu processo, seja para fazer uma visita a uma clínica no exterior, seja para fazer um mestrado mesmo no exterior, você tem um objetivo claro relacionado ao inglês. E quando você vê seu sonho sendo construído na sua frente, aí sim você sente aquela urgência de preciso estudar mais. E você vai estudar mais. Não se engane com esse meu vídeo. Meu objetivo aqui não é falar para vocês que inglês não importa. Inglês importa muito. E cada vez mais você precisa se dedicar, assim como até hoje eu me dedico, para que eu melhore, para que eu avance, para que mais portas se abram para mim. Sem dúvida isso é importante. Mas, novamente, você não precisa esperar ser fluente para poder começar a correr atrás do seu sonho. Quando eu fui para o meu primeiro intercâmbio de todos, há 10 anos atrás, eu ainda era estudante de fisioterapia e o meu inglês, ele era, digamos assim, ele não era básico, tá? Eu tava ali no nível A2, que é um básico avançado, digamos assim, entrando no B1. Então eu tava naquela transição ali. E para vocês terem noção, na minha universidade tinha um urso, esse urso aqui. Bota em algum lugar ali o urso, produção. Então eu tinha um urso lá na universidade e eu chamava esse urso, gente, de The Bear, sendo que urso em inglês é bear. Então, para vocês terem noção do meu nível de inglês naquele momento, eu estava numa universidade americana, cursando fisioterapia, assistindo aula em inglês, gravando aula para chegar em casa e reouvir, traduzir. E naquela época, gente, não tinha ChatGPT. Naquela época, o Google Tradutor era bem pobrinho, assim, sabe? Ele não era como é hoje em dia, que é bem mais avançado. E eu me virava nos 40 mil e foi assim que eu fui aprendendo, porque eu tava ali, eu tava imersa e eu tava vivendo o meu sonho. Então era muito mais fácil eu me dedicar às minhas dificuldades, porque eu já estava ali, eu já estava vivendo tudo que eu queria. Então essa é uma das histórias. E uma outra história, gente, e essa eu tenho um pouco de vergonha até hoje, mas vale a pena contar pra vocês, né? Lá na universidade, eu ficava no dormitório da universidade e era um corredor com vários quartos e um banheiro, tá? E aí eu tenho um vídeo, gente, eu não achei esse vídeo pra compartilhar com vocês, mas eu lembro claramente de eu gravando um vídeo em que eu ia mostrando, assim, pra minha família, né, pros meus amigos, o corredor da universidade, lá do meu dormitório. E aí eu chegava no banheiro... O que é isso, gente? Que começou a sair na gravação. Oxi. E aí eu chegava na porta do banheiro e tava escrito women, tá? Pra quem não sabe, mulher em inglês é woman. Mulheres, no plural, em inglês é women. E homem é man, né? Gente, eu simplesmente, na minha cabeça, li women e falei assim, nossa, o banheiro, ele é tanto para homem quanto para mulheres, porque tem wo, que é o início ali de woman, e termina com man. Então é para mulheres e homens. Pausa dramática, gente. Não era. Só queria dizer que era mulheres no plural. Então, gente, olha quantas limitações eu tinha no inglês naquela época. Eu lembrei aqui agora de uma outra. Meu primeiro dia na universidade, quando eu fui fazer o meu cadastro, pra eu pegar a chave do meu quarto, entrar no meu quarto, a mulher precisava do meu e-mail. Eu não sabia falar Y, que é o Y, meu e-mail tinha Y na época, então eu não sabia falar Y, eu tive que escrever o e-mail pra mulher. Eu não sabia falar ponto, então sabe, ponto .com, eu não sabia falar ponto .com, eu não sabia falar arroba, ok, arroba é um pouquinho mais avançado já, mas coisas muito básicas, gente, tipo alfabeto, né, urso, mulheres... E ponto, eu não sabia falar, tá? Então foi assim que eu cheguei pro meu primeiro intercâmbio e eu saí dele fluente. Poucos meses depois, eu estava apresentando trabalhos na faculdade para uma turma cheia de colegas estudantes de fisioterapia e para professores fisioterapeutas em inglês, mesmo com muita dificuldade. Eu lembro de uma apresentação que eu tinha que falar professionals, que é profissionais.
E na minha boca só saía professionals, porque aqui é profissionais. Então, na minha pronúncia só saía professionals. E essas coisas eu lembro, gente, não como coisas que machucam, não, mas me mostram quanto que eu avancei naqueles poucos meses, naquele ano que eu fiquei lá nos Estados Unidos. Meu maior conselho é: não deixa o inglês ser uma barreira para você. Não existe motivação maior do que o seu intercâmbio se tornando realidade na sua frente, para você começar a estudar, para correr atrás das suas deficiências e realmente se dedicar ao processo. Eu quero falar para vocês também o quanto que é importante você estar imerso. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita que você precisa estar imerso para realmente se tornar fluente. Eu realmente não acho isso, porque existem pessoas que nunca ficaram imersas e conseguem se comunicar bem, conseguem se tornar fluentes. Incrivelmente, existem até pessoas que são filhos de pais de culturas diferentes, né, de países diferentes, com idiomas diferentes, e cresce ouvindo os pais falando idiomas diferentes e acaba crescendo falando os dois idiomas, mesmo sem visitar o país da mãe, o país do pai. Então eu realmente acho que isso pode acontecer e que isso acontece. Mas é muito, mas muito mais fácil quando você está imerso realmente. Então, quando você está ali 24 horas por dia ouvindo inglês, tendo que interagir em inglês. Eu conheço, gente, pessoas que se mudaram para os Estados Unidos, por exemplo, brasileiros, e que estão morando lá há 8, 9, 10 anos e até hoje não são fluentes. Por quê? Porque estão dentro daquela bolha dos brasileiros lá em Orlando, Miami, etc. E aí não realmente se expõe, sabe? Consegue ali se comunicar, mas não tem a fluência de uma pessoa que mora há 10 anos naquele país, sabe? Ao mesmo tempo, eu tenho um amigo, o Caleb, alguns de vocês viram ele em alguns vlogs lá em Montana. O Caleb, ele andava tanto com brasileiros lá nos Estados Unidos que ele começou a aprender português por conta própria. E ele começou a ficar muito bom naquela época, né? Hoje ele já perdeu muito do português dele, mas naquela época o Caleb avançava e ele conseguia entender a gente, e ele fez isso exatamente para conseguir entender a gente. Então, tudo é o contexto que você se encontra. Então, se você vai fazer um intercâmbio, foca em conhecer pessoas que vão te forçar a falar inglês. E até com seus próprios amigos brasileiros, porque a gente busca mesmo pessoas da nossa cultura para conectar. Fale com eles em inglês. Busque treinar o seu inglês. Estando ali 24 horas por dia, imersa. E uma dica muito importante que eu tenho para vocês é: não tenha medo de errar. Eu só comecei a avançar no meu inglês, gente, quando eu perdi, não vou dizer 100%, porque nunca é 100%, mas quando eu perdi muito do meu medo de errar, sabe? Errar conjugação de verbos, errar, muitas vezes até hoje eu erro o feminino com o masculino, então era pra falar his, eu falo her, sabe? Ele, ela. Então realmente se comunicar, deixar sair e pedir pros seus amigos internacionais que te corrijam, né? O Caleb é uma pessoa que até hoje ele me corrige muito, então eu falo uma coisa pra ele e ele responde pra mim de volta com o melhor ajuste pra aquela frase. Estando ali no dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor precisam sentir a abertura para te corrigirem, para te ensinarem, e é na prática que a gente vai aprendendo. Então, pra gente finalizar, eu quero deixar aqui algumas dicas pessoais minhas para você treinar o seu inglês. A primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa treinar o seu inglês no seu dia a dia, semana após semana, de forma mais leve, digamos assim, e contínua, tá? Então, a gente vai pensar nos 4 domínios que existem, que é o speaking, falar, o reading, que é ler, o writing, que é escrever, e o listening, que é ouvir, tá? Então existem formas de você estar treinando de forma leve no seu dia a dia, cada um deles. Por exemplo, para a gente treinar o listening, como que a gente pode treinar o listening? Mudando as legendas, né, das nossas séries. Pega uma série rapidinha, eu gosto muito de Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, The Big Bang Theory. Então existem várias séries rapidinhas de 20 minutos que a galera tem um inglês mais leve, porque é uma sitcom, então é para ser uma série mais leve, e você consegue colocar a legenda em inglês também, para você ir relacionando o que você tá ouvindo com o que tá escrito, tá? Isso inclusive treina os seus dois, o reading e o listening ao mesmo tempo, mas você vai associando o que está sendo falado com o que está escrito. Em relação ao reading, você que é profissional da saúde, você precisa estar atualizado, né? Então vamos colocar a meta de ler pelo menos um artigo, gente, isso é o mínimo, tá? Pelo menos um artigo por semana na sua área, algum tema que te interessa, e você se forçar a ler inglês, mesmo que vá demorar a semana inteira para ler aquele único artigo. Então tenta ler o artigo em inglês. Tem uma palavra que você não entende?
traduz aquela palavra, ao invés de traduzir o parágrafo inteiro, por exemplo. Para o writing, uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, é você criar um diário seu, único. Todo dia, no final do dia, você vai pegar aquele diário e você vai escrever um pouquinho de como foi o seu dia, sabe? No início você vai perceber que vão ser coisas bem simples, tipo, meu dia foi bom, eu fui no mercado, eu comprei maçã, mas depois você vai começando a escrever melhor conforme você for avançando, tá? E por último, para o speaking, esse é o mais difícil, tá, gente? Da gente estar treinando sozinho, mas existe um app que eu já divulguei várias vezes para vocês, que se chama Elsa Speak. O Elsa Speak, ele ajuda exatamente na sua pronúncia, tá? Então baixa aí esse aplicativo, tem a versão gratuita e tem a versão Pro, e na gratuita você já consegue fazer muita coisa. E além do Elsa, existem muitos outros aplicativos, como o nosso velho e bom Duolingo, né? Tem o Babel, que também ajuda muito na fala. E isso tudo que eu tô falando pra você, gente, é fora o seu estudo em inglês, tá? Estudar gramática, estudar pronúncia, estudar o que você precisa estudar. Existe muito material na internet, existe muito curso bom para você fazer. Muita gente me pergunta, Vivi, que tipo de curso você indica, né, para começar o inglês? Gente, eu indico que você tenha cursos ou particulares ou cursos com turmas pequenas voltadas para adultos, tá? De 5, no máximo 6 pessoas por curso, ou então um curso voltado para a área da saúde, em que você veja coisas reais do seu dia a dia enquanto tá ali aprendendo, beleza? Claro que, se você quer se matricular num curso tradicional, não tem problema, gente, é melhor você fazer alguma coisa do que você continuar protelando e não fazendo nada, tá? Espero que nesse vídeo você possa entender que não precisa ter um inglês fluente, mega tops da galáxia para você ir para fora. Perceba as maiores referências internacionais, quando elas não são de países em que a língua materna é o inglês, elas têm um inglês cheio de sotaque, elas cometem erros, e isso não faz elas deixarem de ser inteligentes e mega referências, e não faz as pessoas ao redor do mundo não ouvi-las, muito pelo contrário. Tá todo mundo interessado no que elas têm para ouvir, mesmo com as dificuldades de comunicação que elas possuem por conta da barreira do idioma. Mas o que a gente não pode é nunca desistir dos nossos sonhos e desistir de um aprendizado só porque existe uma barreira. Uma história de uma mentorada pra gente finalizar esse vídeo que eu acho sensacional, é a história da Tamara. Inclusive tem live aqui, vou colocar aqui na descrição, a live com a Tamara, em que ela foi fazer uma entrevista com o professor, que foi o professor que aceitou ela pro doutorado, e no final da entrevista ela falou assim, professor, eu quero pedir desculpa pelo meu inglês, que meu inglês realmente, né, não é bom, eu tô estudando bastante e tal. E o professor falou exatamente assim pra ela, Tamara, por favor, não peça desculpa, porque a gente só tá fazendo essa reunião aqui porque você tá aprendendo inglês. Eu não falo português. Se não fosse por você, a gente nunca teria se conectado e a gente não estaria criando essa parceria agora para você se tornar minha aluna de doutorado. Então perceba que todo o esforço que você faz para você aprender inglês, ele é reconhecido lá fora. Acreditem em mim, gente, vale muito, muito a pena você vencer essa barreira. E dentro do processo de aplicação internacional, o inglês é uma das poucas coisas que só você tem controle sobre. Eu sei que é difícil, eu sei que existe essa barreira, mas você consegue passar por isso. Pode levar muitos anos, mas você vai passar por isso. Beleza? Vejo vocês no vídeo da próxima semana.